outro vídeo ficasse comprido e quem sabe eu só libero esses 2 vídeos hoje. É um momento muito delicado pra mim falar sobre isso. É como eu falei, curada estou, mas é um assunto que não é um assunto, como é um assunto assim, tipo, como se tu fosse falar, sei lá, de suco ou de falar de um óculos ou uma marca de um batom, entendeu? Já é um assunto assim pessoal, porque é testemunho, né, gente? E eu nunca me esqueço que foi uma coisa muito assim, de repente aquilo aconteceu comigo, de repente eu me vi naquela situação. Não consigo, até hoje eu não me lembro exatamente como aquilo começou, por que começou. Eu não tinha exatamente noção que ser escolhido por Deus tinha responsabilidades muito grandes, que gerariam grandes responsabilidades grandiosas no futuro. Eu só tinha ali pessoas que botavam a mão na minha cabeça e profetizavam promessas porque estavam vendo a glória de Deus constantemente na minha vida. E de repente eu me vi com esse tipo de coisa. E eu nunca me esqueço exatamente como aconteceu, mas eu me lembro que foi numa noite, foi numa madrugada, eu era muito pequena. Quando aquele ser entrou no meu quarto, todo de preto, na forma de um homem, e aquilo simplesmente me atacou, gente, aquilo ali, sabe? Aquilo ali foi uma coisa horrível, porque eu não tinha noção o que era aquilo. Eu não tive, no momento, nenhuma atitude de... Eu não consegui me desencilhar daquela situação, porque eu não sabia nem clamar o sangue de Jesus, eu não sabia que tinha que chamar Jesus, que tinha que pedir para os anjos me cercar. Eu não tinha noção dessas coisas quando isso aconteceu. Mas aquilo ficou na minha vida de uma maneira tão grave que eu fiquei anos e anos da minha vida traumatizada com aquilo, achando que eu era digna do inferno, sabe? Eu fiquei por muitos anos achando até que eu não era mais virgem por conta daquela situação que aconteceu. E por muitos anos da minha adolescência, eu não tinha uma vida por conta disso, gente. Eu era traumatizada mesmo, eu era uma criança muito tímida, muito calada, muito fechada, tinha um comportamento bem estranho por conta disso, não contava pra ninguém sobre aquela situação, porque nem eu acreditei naquilo, entende? Na hora foi uma coisa estranha. Eu me lembro que era como se eu tivesse dopada, eu não tava como totalmente consciente. Eu me lembro que eu tava meio que dormida, não sei explicar pra vocês quando aquilo aconteceu. Foi uma situação muito grave que ocorreu. E o grave não foi só aquela situação gerou várias outras. Tipo, todas as noites da minha infância foram vividas com essas situações, sabe? Eu ia pra igreja com a minha mãe, louvava a Deus, buscava. Não tinha entendimento do que era falar em línguas, não tinha nada disso, porque era uma igreja assim, eu fiz a minha infância toda na Batista. Então a gente não tinha muitos costumes. Mas eu me lembro que todas as vezes que o culto acabava, pra mim era um peso voltar pra casa, porque eu sabia que logo depois eu tinha que enfrentar aquela situação que eu não sabia nem como que se enfrentava aquilo. E aquilo era constante, sabe? Aquilo foi aumentando dos 6 anos, foi subindo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi até os meus 12 anos, eu acredito, de idade, aquela situação, sabe, gente? Todas as noites aquilo vinha e fazia aquelas coisas. E eu não entendia o que era aquilo. E na minha cabeça eu achava que eu simplesmente eu me sentia suja, me sentia imunda, eu não me sentia digna de receber Deus. Eu via muitas crianças falando que eram batizadas nas águas. Então eu tinha uma grande necessidade de me batizar nas águas porque eu queria me limpar daquela impureza. Porque eu me sentia suja, de fato, meu corpo, sabe? Era como se eu não me sentisse mais uma menina, entende? Era uma coisa muito estranha. E aí aquilo me atormentou por muitos anos da minha vida, por muitos anos eu fiquei traumatizada, sofria vários bullying sem entendimento algum por conta desse grande fator, de fato, da minha vida, né, gente? E aí, até que um dia eu tomei coragem e contei pra minha mãe, falei pra ela, e aí ela, na hora ela disse por que eu não tinha falado antes. E aí eu contei, tive aquela coragem de contar. Então se você é criança e você passa por esse tipo de coisa, você não tem que ter medo de contar, você tem que contar pro seu pai, pra sua mãe, contar pra alguém, entende? Pra procurar uma ajuda, porque eu não entendia o que era aquilo. E aí, gente, aquilo mudou tudo em mim, mudou toda a minha função, tanto emocional, quanto o meu jeito, meu comportamento, quando criança, porque era aquilo quando aconteceu a primeira vez, foi uma coisa assim, que na hora, quando você é muito criança, eu era muito criança, eu não tinha noção, eu nunca tinha visto coisas assim, tipo, então quando aquilo aconteceu, aquilo foi, tipo, meio que aquilo virou meio que natural pra mim, entende? Na hora era estranho, porque eu não entendia o que era aquilo. Mas aquela coisa, do longo da minha infância, fazia eu acreditar que aquilo era normal, entende? Porque muitas vezes eu tava brincando, ele vinha e brincava junto, entrava no meu quarto e se sentava comigo e esperava eu brincar, entendeu? Então era uma coisa assim, tipo, bem assim. E eu me lembro que nessa época eu tinha muitos amigos imaginários. E a minha mãe começou a ficar preocupada, porque ela viu eu conversando sozinha. E ela começou a
ela começou a buscar Deus e a orar e falar com o Espírito Santo, e mesmo sem entendimento totalmente, ela começou a perceber, e aí as irmãs da igreja começaram a se reunir em oração pra ver o que estava acontecendo. E aí eles disseram, não deixa mais a Rosiele brincar dessa maneira. Diz pra ela trocar as brincadeiras dela. Não existe isso de amigo imaginário. E eu sempre dizia, eu falava, eu apontava, eu dizia, não, ele tá ali no canto. E aí eu falava assim na minha mãe, sabe? Dizia, mãe, não fala desse jeito, ele não gostou do jeito que a senhora falou. E aí, muitas das vezes, era uma coisa assim, sabe? E então, tipo, de várias vezes. Então, tinha muitas vezes que era de uma forma sutil e outras vezes era de uma forma violenta. E aquilo, eu sabia que aquilo era uma coisa que me fazia mal, porque depois que aquelas coisas acabavam, aquilo me fazia mal. E todas as vezes que eu estava na igreja, eu sentia a presença, mesmo sem saber da presença de Deus, eu sentia a presença de Deus, mas muitas vezes, até dentro da igreja, ele estava presente ali no meio, reunido no meio dos irmãos. E aquilo me incomodava quando criança, porque eu nunca via nenhum pastor com autoridade para repreender esse tipo de coisa, né? E assim eu fui crescendo, até que com 12 anos de idade, 9 anos de idade, exatamente, com 9 anos de idade eu decidi que eu queria me batizar nas águas, porque eu achava que se batizar nas águas era a única solução, era o único jeito que eu ia me desvencilhar daquela situação toda, daquela coisa. E aí eu me batizei. Quando chegou o grande dia que eu me batizei tudo, eu pensei que eu tava livre daquilo. E eu não tava livre daquilo, sabe, gente? Logo depois do batismo, logo depois do culto, tudo acabou, que eu fui pra casa feliz. Que eu me deitei na minha cama e fui dormir, aquilo apareceu, sabe? E aquilo ali parecia frustrante, aquilo pareceu frustrante naquele momento. Eu me senti como que, sabe? Eu não entendi exatamente o que era aquilo. E aí aquilo foi prosseguindo cada vez mais, só que eu já estava com noção, sabe, das coisas de Deus. Então a palavra de Deus já dizia para mim que eu tinha que ter autoridade, mesmo sem entender a autoridade, de repreender e de não aceitar. E aí o tempo foi passando, gente, aí foi 9, 10, 11, 12, 13, 14, com os 15 anos de idade, eu já estava num grau da minha situação da minha vida muito, mas muito, sabe, como uma caixa fechada, assim. Vivendo diversas situações, mas sempre com aquela situação oculta, como que marcada, assim, sabe, naquela situação. E aí, com 15 anos de idade, em 15, 16, foi uma época muito revoltante, rebelde da minha vida, porque eu não tinha muito definições, eram muitas coisas acontecendo, até que, graças a Deus, uma vez numa igreja, num culto, Deus usou um irmão, uma irmã, não me lembro, para dizer, olhar para minha cara e dizer que eu não tinha que ficar preocupada, porque eu era virgem, eu não tinha por que ter medo daquilo. E aí falou que aquilo era espiritual, foi quando eu comecei então a entender o mundo espiritual, entendi o que era um ataque espiritual e o que era um ataque físico. E aí naquele momento ali eu aprendi então a me defender das coisas que começavam a fazer. Ou ali naquele momento eu aprendi, as pessoas foram me ensinando como é que eu tinha que fazer para me defender de pessoas ruins, de tudo quanto é coisa. E aí, graças a Deus, conforme eu fui aprendendo, eu já fui praticando, né, gente? Então ficou mais fácil depois de lutar. Então todas as vezes que ele aparecia, eu já lutava. E lutava já antes mesmo de chegar a me tocar. Mas durante o decorrer houve muitas situações diversas, de diversas batalhas realmente da minha vida. Até que finalmente com 17 anos de idade eu me batizei no Espírito Santo, né? Eu tive um grande encontro com o Espírito Santo. Aí foi uma outra fase maravilhosa da minha vida. Foi uma inundação, foi uma grande descoberta, foi uma adrenalina tão forte, tão profunda. Foi um sentimento tão maravilhoso porque foi um toque tão profundo, de uma forma totalmente respeitosa, de uma forma tão maravilhosa. Eu não sei explicar para vocês porque só sentindo a presença do Espírito Santo para poder compreender e entender. E no decorrer da vida, eu sei que existem muitas pessoas que passam por isso. Ainda na idade adulta, vivem esse tipo de situação. Na idade adulta, hoje, as lutas elas são bem diferentes. Elas entram em outras direções. Geralmente são batalhas alimentadas, que eu costumo chamar. Na nossa vida hoje, se nós somos vencidos em alguma coisa, é porque nós alimentamos aquilo. Eu aprendi isso, sabe? Eu descobri isso na minha vida. Que eu vi muitas pessoas reclamando. Eu não consigo vencer nisso, não consigo vencer naquilo. Eu oro e não acontece. Aí eu fui descobrindo que isso, na vida adulta, são simplesmente batalhas que você perde, o inimigo ganha porque você alimenta Satanás. Às vezes alimenta com a prostituição, ou alimenta com o vício, com a mentira, com o adultério. Enfim, são tantas coisas que são argumentadas
que já geram brechas e consequências para o diabo se alimentar. E simples assim. Mas esse vídeo, gente, foi justamente para focar nesse detalhe do início que eu falei para vocês, que foi a situação vivenciada que eu vivenciei na minha vida quando criança. E eu não quero que o vídeo fique comprido, então eu vou partir para a terceira parte.